Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Minha gente, 2 de outubro, olha só, mês 10. Em seguidinha, a gente fala diariamente aqui, em seguidinha, está aí o Dia da Criança, está aí Dia do Funcionário Público, Barnabé, né, como se diz. Em seguidinha vem o novembro, da Proclamação da República, finados, né, e já o mês das festas, né? Natal, Ano Novo, virada de ano, né? Nova esperança, né? E esperanças renovadas, e que o país se conserte, né? Porque está uma anarquia esse continente brasileiro, está uma anarquia, uma verdadeira anarquia. Ninguém sabe quem é que realmente tem o poder. Se sabe como é que está funcionando. No país hoje existe tipo um chamado conluio, diríamos assim, entre poderes, está compreendendo, que se entendem, né? Se entrelaçam, se acertam e nós ficamos só de espectadores, sem direito a nada, né? Contemplar e sujeitos a sanções. Então, a gente espera que 2026 possa trazer um novo tempo, um novo rumo, né? Uma nova jornada, uma nova caminhada. Teremos, inclusive, eleições presidenciais, né? Em outubro, ou seja, daqui a um ano. As eleições são sempre no fim de outubro, daqui a um ano e pouco, teremos eleições para senadores, presidência da República, deputados federais, deputados estaduais, e oxalá que todos saibam utilizar seus títulos de eleitores, né, para não jogar na lata do lixo o seu voto. Não adianta votar no bonitinho, no engraçadinho, no amiguinho, naquele que me deu uma mão uma vez. Tem que examinar o currículo de um candidato. Isso tem que ser preparado, né? Tem que haver uma catequese para isso, né? Porque o eleitor no Brasil é muito burro, ele é muito envolvido, né? Por conversa mole. Então, porque depois, muitos no outro dia não sabem quem votaram. Não sabem quem votaram. Quem votasse ontem? Papai, agora eu nem me lembro. Era o número tal? Não. Era o João, era o Carlos? Não lembra. Quer dizer, voto na lata do lixo. Aí não tem de quem cobrar, né? Então tem que saber um currículo do candidato, qual é a sua proposta, né? O que ele pretende realmente escudar dentro dos seus interesses, você acreditar que ele é realmente um cara limpo, né? Que não é ficha suja, que não vai aprontar, não vai meter a mão, porque aqui é muito comum, né? O gestor público meter a mão, mas vocês viram que já meteram, né? E aí não pega nada. Então esse é o Brasil. Vamos adiante então. Vamos ter a esperança de um novo tempo, com um novo ano que vem se aproximando a galope rápido, em alta galopada. Passando pelo esporte, pelo futebol, diríamos que a dupla Grenal passou por 2 testes ontem, o Internacional em Porto Alegre, jogando 19h30 contra o Corinthians. Corinthians ganhando, teve inclusive um gol anulado, Corinthians. O Internacional nos acréscimos, mais uma vez, no fim do jogo, teve um pênalti a seu favor. O Internacional que mais ganha pênaltis no Campeonato Brasileiro, mais contemplado por pênaltis. Aí desatolou. Em vez de perder 3 pontos, perdeu 1, né? Ou ganhou 1. No Beira-Rio, com meia dúzia de gatos pingados, fazendo referência à sua torcida, que é muito grande, mas a torcida que está muito triste, né? Está completamente à margem, porque a equipe não vem rendendo, tem novo treinador, Roger Machado já foi mandado embora, já tem o seu Dias, com o seu menino Dias 1 e o Dias 2, e a equipe não rende. Nas 2 vezes que com o novo treinador, o Alan Patrick foi substituído, veja só, o melhor da equipe, mas por razões também, né? Ele não é nenê de colo e joga praticamente todas as partidas do ano, ele não é de selecionar, nem tomar cartões e tal, né? Ser suspenso por cartões amarelos ou expulso, mas ele sai porque dá lugar a colega, né? Seus colegas de vestiário, de elenco, porque ele não vem rendendo, ele está claudicando, o rapaz está muito cansado, está muito desgastado. E o futebol no Brasil exige demais, são muitas competições, se joga força de expressão todos os dias. Campeonato regional, né? No caso aqui, o nosso campeonato gaúcho. Depois tem Copa do Brasil, tem Sul-Americano, tem Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, né? Mais alguma partida amistosa, alguma coisa ou outra, enfim. É muito, muito difícil, né? O atleta ter capacidade física para voos, né? Um país muito grande, é um continente, né? Nosso país é um dos maiores países do mundo. Então, voa aqui do Rio Grande do Sul lá para o norte, nordeste, olha só,
Isso aí é transtorno, isso aí tudo cansa, massacra o atleta, apesar de ser tratado como os deuses, né? Como os reis, ganhando altos salários e tendo uma assistência de toda a ordem completa, né? Alimentação, médico, fisioterapeutas, enfim, tudo que se precisar, massagistas, né? Exames clínicos, tem tudo, um atleta de futebol aí hoje dos clubes, especialmente da elite. Mas então, o Internacional empatou, está ali beliscando o rodapé, está olhando, está enxergando o rodapé do Campeonato Brasileiro, uma posição muito, muito ruim, por isso o seu torcedor ontem não foi, teve um alívio, né? Eu passei no Beira-Rio ontem, perto do fim do jogo, a torcida estava mais na rua, nos bares, no entorno e tal, do que dentro do estádio. 6 mil torcedores, esperavam 20, e o Grêmio lá em São Paulo contra o Santos, Vila Belmiro, que é o templo do Pelé, é muito difícil jogar lá, mesmo o Santos não estando com uma equipe de realce. O Grêmio também estava ganhando, teve gol anulado, teve gol anulado, e o Grêmio empatou com o Santos. Então, agora vai jogar com o Red Bull, né? Também lá em São Paulo, evidentemente. O Grêmio deu uma recuperada boa, é um dos melhores nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Estava caindo os pedaços também a equipe do Grêmio. E o Grêmio também ontem não teve melhor desempenho, porque a sua equipe está completamente debilitada, desfalcada, com lesões. Temos aí 3 atletas de expressão do elenco que não jogam mais esse ano, por exemplo. E diríamos assim, os melhores. Então está muito ruim para o seu Mano Menezes, que eu não tenho nenhum... não aprecio assim o trabalho dele, não aprecio. Eu estava com ele lá na Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio subiu naquela famosa Batalha dos Aflitos, estava lá, o Mano Menezes era o treinador. Mas depois, com o seu desempenho em outros clubes, né, e tal, eu não tenho assim uma hora admiração, nenhuma admiração pelo trabalho do Mano Menezes, tá bom? Então eu acho que ele poderia até dar lugar a outro treinador bem melhor que ele. Melhor que qualquer treinador para o Grêmio ainda hoje seria o próprio Renato, que está sem clube porque pediu demissão do Fluminense. Dito isso, falamos de futebol, aguardamos novas partidas, então a dupla Grenal está aí. O Grêmio deu uma melhorada na tabela e o Internacional está ali perto do Z4. Pois não? Sim, mas eu estava olhando as estatísticas do jogo de ontem do Grêmio, do Santos, e o Grêmio está com acho que 12 atletas no departamento médico, se eu não me engano, e teve um gol anulado e ainda conseguiu um empate de 1-1. Mas a disparidade aqui das estatísticas do jogo são incríveis. 24 chutes a gol do Santos contra 4 do Grêmio. 24 chutes contra 4 do Grêmio. 27 chutes a gol contra 1 do Grêmio. 505 passes do Santos contra 290 do Grêmio. E 10 escanteios para o Santos e nenhum escanteio para o Grêmio. E ainda assim o Grêmio teve um gol anulado e podia ter sido 2-1. Ou seja, realmente é incrível o resultado, levando em consideração as estatísticas ali durante a partida. O Grêmio é impressionante, assim. E o Colorado está em 14º, se não me engano, da tabela, e está beliscando mesmo, Silvio. Eu acho que é Gardelon esse também, né? É Gardelon. O Gardelon tem que se agilizar, porque senão vão até adequar o esquema tático, né? Sai Roger Machado, entra o Dias, isso aí tudo tem um tempo, né? É o Dias 1, Dias 2, Gardelon ou Gardelinho? Eu não sei, né? Eu vejo futebol por uma outra ótica, né? Não sei se... O treinador não dou tanto valor para um treinador, tá? Para esquemas táticos, porque uma coisa é certa, ó. Zagueiro não faz gol? Zagueiro faz gol. Sim. Ele não tem que estar jogando na zaga? Tem. Então, quer dizer, esquema tático, não, tu joga, tu é meio campista, tu é lateral, tu é isso, tu é pivô, tu é... Hoje em dia até goleiro faz gol, né? No caso do Grêmio, né? É. Então, eu não entendo, pagam fortunas para os treinadores que muitas vezes enterram a equipe, o clube, né? Perdem torneios, campeonatos, né? Copas importantes, porque o treinador fez tudo errado, Eu, se fosse hoje um dirigente de futebol, um presidente de um clube de futebol, tipo o Grêmio, assim, uma equipe de elite, eu diria assim, não, vamos fazer uma comissão, 3, 5 grandes expoentes do clube, que entendam realmente de futebol, e faria uma comissão. Eu ia fazer um teste, eu não ia contratar um treinador. Claro que o treinador está lá no dia a dia com o atleta, no vestiário, né? E muitas vezes o dirigente, um grande entendido de futebol, não tem tempo para ir lá para o estádio, para o CT,
sendo treinamentos para estar ensaiando jogadas com os atletas, né? Então, por isso um caminho de ter o treinador. O treinador fica de monitor do elenco e de esquemas táticos. Mas esse esquema tático aí, tem uns aí que o treinador desmancha a equipe durante a partida. É comum isso. Então, esquema tático, para mim, tem muitas variantes. O Silvas Dito falou isso, do Renato Portaluppi, né? E fiquei pensando como o Renato e o Grêmio têm uma relação simbiótica. Porque o Renato parece que não funciona fora do Grêmio e, ao mesmo tempo, tem também o seu prazo de validade, muito mais longo do que vários outros treinadores, né? Mas olha como a torcida já sente falta. Já vi vários falando de, tá livre, tá liberado, traz o Renato de volta. Chama o Renato, manda o Renato, chama o Renato. Foi um atleta, né, vigoroso, de grandes conquistas. Foi um treinador, é um treinador de grandes conquistas, entende? Muitas taças, Copa do Brasil, Campeonatos Gaúchos, Libertadores. Então ele tem uma identidade com o clube que talvez nenhuma outra figura do futebol tenha com o seu clube, né? Então o Renato, claro que quando o Grêmio tem qualquer situação de apreço, surge, né? Emerge o nome do Renato Portaluppi. Eu tenho simpatia, só que o clube não pode, a direção não pode entregar o clube para o treinador. E isso que foi, talvez o Renato pudesse, se o Renato estivesse aí no Campeonato Gaúcho, o Grêmio seria octa. Como não estava mais, e a direção não soube segurar uma situação única que nunca mais vai existir do Grêmio ser octa, essa só o Internacional vai levar para sempre. O Grêmio perdeu essa oportunidade esse ano, perdeu o campeonato, o octa. Então por quê? Porque deu aquela encrenca com o Renato, entregou. A direção entregou o clube para o Renato mandava da porta, até a porta do gabinete do presidente, desde a porta de entrada da arena. Então aí não deu certo, né? Não deu certo. O treinador não pode ser o dono do clube, ele tem que ser o treinador da equipe. Consultar o presidente, a direção, dialogar. Isso não estava acontecendo no Grêmio. O meu falecido pai dizia, delegar não é abdicar. Né? Claro, tem que fiscalizar. Exatamente. Então vamos ver. Eu acho que amanhã depois, força assim, amanhã depois, o Renato volta ao Grêmio, isso não tem dúvida. Quando? Não me perguntem. Eu acho que ano que vem. Com certeza. Vamos adiante, falando do Banrisul, aqui ó. Está na hora de atualizar a tua rotina, minha gente. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feito para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixa o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Mais uma mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. A gente falando de sucos Petri, sempre conosco, né? Nosso convidado, nosso comentarista, sempre degustando sucos Petri, que é a bebida de todas as estações dele. É o suco mais vendido, portanto, só isso aí já se diz, né? Está dizendo que ele é o mais consumido. Mais vendido é o mais consumido. Ele é 100% natural, laranja, uva, água de coco. E tem o petisco, o petita. Não, daqui a pouco eu digo. Petit bom. Petit bom que é maravilhoso, ele não tem muita acidez assim, sabe? Porque ele tem ingredientes na sua composição, maravilhoso. Ele está em garrafas de 5 litros e em seguida estará nas garrafas também de 1 litro, né? Muito bom para ter em casa, enfim, né, no ambiente de trabalho. Os 5 litros sempre ele vai mais para restaurantes, lancherias, bares, essa coisa toda. Né? Então, sucos Petri, naturalíssimo, sem adição de água, açúcares e sem conservantes.
Tá bom? Então te liga com Sucos Petri, a bebida de todas as estações, a bebida do ano inteiro. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri. A água de coco na hora de hidratar seu organismo, na hora do pique no lugar, da atividade física, né, na academia, enfim, a sua jornada, caminhada, no dia a dia, sempre hidratando o seu organismo com a água de coco Petri. E a TAP está aí com seus encantos. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, minha gente, em menos de 11 horas, direto, um voo saindo do aeroporto Salgado Filho. É bom demais. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Tarifas convidativas, parceladas em todas as bandeiras de cartões de crédito. Então você faz uma viagem numa aeronave extremamente nova, né? Ultíssima geração, 11 horas, direto, Porto Alegre, Europa. Ou seja, Porto Alegre e Lisboa. Fica em Lisboa, Portugal, Europa ou qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Então te liga com tudo de bom, 11 horas direto. Volta também de Lisboa até Porto Alegre. E não enfrenta aquele pavor de outros aeroportos enormes aí também, como o Guarulhos de São Paulo, que é uma complicação muito grande de se transitar por lá. A questão desce aqui em Porto Alegre, se mora em Caxias, no interior do estado, Erechim, São Borja, não interessa, desce em Porto Alegre, pega ônibus, alguém esperando de automóvel, deixa o automóvel aí, pega na volta e vamos embora. E então tá aí, bom demais. E o Barranquinho tá aí também bombando, né? Mais de meio século, no coração de todos os gaúchos. O melhor show, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, o Complexo Barranquinho, com ambientes climatizados e também ao ar livre. Os telefones ali no Barranco, por exemplo, é o 3331-6172, no Barranquinho é o 3028-2310. Tudo isso na Protásio Alves, 1578, subindo ou descendo. Barranco aberto diariamente das 11 às 24 horas. O Barranquinho só não abre às segundas-feiras. Quem comanda toda a empresa lá chama-se empresário Elson Furini. É um dos campeões, né? Que produz na sua churrascaria o melhor churrasco do estado do Rio Grande do Sul, do estado e ou de Porto Alegre. Quem vier ao estado e não passar pelo Barranco jamais poderá dizer que saboreou o melhor churrasco no Rio Grande do Sul ou na capital gaúcha, Porto Alegre. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É isso aí, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos adiante então. Roxane Pons, o que temos aí de novidades aí? É uma advogada de altíssima competência, intelectualizada demais, e a sua atuação é basicamente efetivamente no segmento do direito do trânsito, né, nas atividades jurídicas do que diz a legislação de trânsito. O que temos aí de novidade? Surgiu essa aí da carteira de motorista que dispensará, mas já tem o aval do governo federal, a autoescola. Então, esse é o assunto do momento, né? A coqueluche. Coqueluche. Da pauta midiática atual. Não é uma novidade, esse assunto eu já falei, eu acho que umas 2 vezes aqui no programa. Ainda quando se iniciou essa discussão, há mais de ano atrás, depois quando o próprio ministro dos Transportes, Renan Filho, suscitou a possibilidade desta ideia de se tirar, então, o processo de formação de condutor para baratear a carteira de habilitação. E agora, né, eu acho que esse foi o grande anúncio, o presidente Lula deu o aval, então, ao ministro dos Transportes para que esse projeto, né, essa proposta, ela prossiga. E o que é essa proposta? É efetivamente deixar que o cidadão faça, né, aprenda a dirigir sozinho e depois faça as provas para ver se aprendeu direitinho, né? Teríamos então, eu gosto de dar esse exemplo, é como se fosse a uberização do processo de ensino para fins de habilitação. Eu posso escolher o instrutor, eu posso escolher o veículo que eu vou utilizar para o aprendizado e não preciso mais estar vinculado, então, aos centros de formação de condutor. A verdade, e de novo, né, eu repito aqui, porque não é demais, a gente está cortando a cabeça para resolver a dor de cabeça.
né? Eu acho que tem outras maneiras da gente resolver o problema do quê? De termos uma legião de condutores hoje em dia não habilitados e que estão nas ruas dirigindo, especialmente os motociclistas. Por quê? Porque hoje nós vimos um movimento todo social de pessoas que foram atender aplicativos, né, de entrega e que adquiriram suas motocicletas ou então têm emprestado de alguém e estão dirigindo sem ter a devida habilitação. E isso é um risco para o trânsito, não apenas para aquela pessoa, mas para toda a coletividade. E aí, para resolver esse problema de pessoas então que não estão podendo tirar a carteira, porque é caro demais, porque não tem condições financeiras para isso, uma carteira hoje gira em torno de R$2, R$3 mil, é um valor expressivo para quem não atinge essa faixa de renda, o governo, de uma forma muito populista, traz essa ideia, então, de eliminar o processo de formação, ou seja, uma parte, né, do custo dessa habilitação, para que, então, as pessoas possam fazer a habilitação. Só esqueceram de que existem valores que podem subsidiar essas carteiras de habilitação. A CNH Social, o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, aderiu a ela. Claro que precisamos injetar mais dinheiro para atender um volume maior de pessoas, mas já poderíamos utilizar valores de multas de trânsito para financiar essas carteiras de pessoas de baixa renda, de vulnerabilidade, desde que estejam lá no CAD único, elas podem fazer isso. Então, o aval dado pelo Presidente da República é para quê? Para que se coloque, então, em consulta pública a minuta de uma resolução, que depois será apreciada pelo CONTRAN, para que durante 30 dias sejam feitas as contribuições da sociedade, né? Lá o portal da consulta pública você pode fazer a sua manifestação a respeito do processo e que depois, né, ele vai ser apreciado então pelo Conselho Nacional de Trânsito e vir a valer. Então, me parece que o que a gente pode tentar fazer neste momento é tentar tornar esse procedimento de habilitação mais justo. Ele é bom? Não, ele não é bom. Ele precisa ser aperfeiçoado. Agora, a ponto de ser extirpado, talvez não seja a melhor solução. Aos interessados, né, a comunidade aí dos técnicos do assunto, acessem lá o portal do governo federal, tem a parte lá das consultas públicas e faça a sua contribuição. Né? Toda a comunidade jurídica já está atenta, então eu acho que foi hoje que foi disponibilizada a minuta, eu não tive a possibilidade de analisá-la ainda, mas a ideia é que a gente consiga chegar a um denominador comum e que atenda os anseios de todos. Mas mais do que isso, Silvas, atenda a segurança viária, fazer com que pessoas não percam a vida no trânsito por uma inabilidade, por não terem aprendido corretamente a dirigir e a cumprir as normas de trânsito. Outra interrogação que fica nesta situação de abolir a obrigatoriedade da autoescola é onde aprender a dirigir com o pai, com o irmão, com a mãe, com a avó, com a tia, com o vizinho, enfim, né, ou contratar um professor, alguém que... Enfim, o modelo que ele vai, né, optar para aprender. Tem pessoas que aprendem em casa, com a família, né? Os netos nos Estados Unidos lá, por exemplo, aprendem em casa, lá, dirige, vamos lá, faz o exame, tá? Então, com a carteira legal, tudo beleza. Lá é assim, lá se dirige a partir de 16, no caso dos Estados Unidos. Mas eu quero dizer o seguinte, então não fez a autoescola. Vai lá, faz o exame, passa e tal. Mas é outra postura, né? É outra postura em relação ao trânsito nos Estados Unidos que em relação ao Brasil, no caso, é assim. É outra responsabilidade que se tem lá. Até tem fases, né, Silva? Depende da idade. Sim. De 16 anos pode dirigir só de dia, depois sim, não sei, depois vai um pouquinho mais. Sim, tem um escalonamento, isso, tem critérios. Mas enfim, aonde que vai começar a dirigir então? Porque está com a autoescola, né? Eu diria o seguinte, a autoescola sabe que ele começa dirigindo lá num bairro, Ruas Ermas, que eles conhecem, né? Tem uns espaços ali perto do Beira-Rio e tal, né? Que o pessoal começa a fazer balizas e coisa e tal. E ruas que se sabe que tem pouquíssimo movimento em bairros e tal. Mas, enfim, se deixa por conta e risco das pessoas, daqui a pouco o sujeito vai começar a aprender numa via de alto tráfego. Daí já está complicando, está botando todo mundo no risco. Quem não tem nada a ver com aprendizado, que já está dirigindo, está com sua habilitação há 20, 30, 40 anos, e com quem está aprendendo. Quer dizer, aí é incompatível, né? É incompatível. Então, isso é outra coisa que tem que se examinar detidamente. Qual é o espaço, quem não for acontecendo isso? Desprezada a obrigatoriedade, não precisa mais.
Sim, aonde vou aprender? Aonde vamos aprender? Aonde vai ser ensinado aquele futuro motorista? Qual é o ambiente? Nada como ter uma análise inteligente sobre o assunto. Porque é justamente isso. A gente não pode ficar pensando que todo mundo vai ter bom senso nessa hora. Contar com o bom senso das pessoas na hora de fazer a educação daquele condutor que tem, né, almeja conquistar a carteira de habilitação. Não dá. E outra, né, Silvia, talvez muitas pessoas não tenham carteira de habilitação ou nunca tenham passado por um processo de formação, mas eu não sei se sabem que um carro de autoescola, ele tem pedais ali do lado do passageiro, em que o instrutor pode... Se a pessoa se atrapalha ali com os pedais, ele consegue frear e acelerar e evitar um dano muito maior. Uma colisão. Exato, são veículos adaptados. Né? E aí eu te pergunto, será que nós vamos efetivamente ensinar esses candidatos em veículos adaptados que são mais seguros para a coletividade? Então, assim, tem muita coisa, muita areia para ser aparada, e eu só lamento que esse tipo de projeto e de pauta venha num momento que é para jogar para a torcida. A gente está próximo, né, proporcionalmente, de período eleitoral, e sim, é uma alteração que a sociedade olha com bons olhos. Que nem a gente falar da isenção dos R$5.000 lá do imposto de renda. Sim. Quem é que vai ser contra? Quem vai ter coragem de ir contra? Então, tudo aquilo que vem para baratear, né, é bom, só que a forma como está se escolhendo, ela vai gerar um risco muito grande para todos, não apenas para aqueles que não vierem a ser bem educados para o trânsito. E aí, Eduardo? Pois eu concordo. Tenho as minhas impressões pessoais, naturalmente, sobre isso. E eu vou expô-las aqui, algumas. Uma delas é o seguinte, as autoescolas, elas não levam, eu não sei se por impedimento legal, mas não levam os estudantes ali, os alunos, a rodovias. Eu não sei se isso é possível ou não. Mas, mesmo que sejam rodovias curtas, assim, sabe? Trechos curtos, porque as pessoas saem da autoescola habilitadas, né? Se passaram na prova, mas não sabem dirigir em estradas, né? Essa é uma coisa. E em relação a esse aprendizado com a família, tem gente que não tem carro na família para aprender. Aí eu acho que entra a questão da habilitação social, porque daí a pessoa vai ter acesso a um carro da autoescola para poder aprender a dirigir. Mas também tem o lado de que antigamente, ali no palácio, no palácio da polícia, ali atrás, que tem o pátio ali onde é o estacionamento, que as pessoas fazem, eu acho que faziam antigamente as provas, né, de habilitação, aprendiam em casa, no carro da família, levavam o carro da família e no próprio carro da família em que aprenderam, faziam a prova no palácio lá da polícia, atrás do palácio da polícia, aqui em Porto Alegre. Ontem eu tive a oportunidade de passar por um carro de autoescola. Eu estou falando de uma exceção. Naturalmente que isso não é a regra. Mas eu passei por um carro da escola parado em fila dupla com a aluna dirigindo, sem nenhum tipo de sinalização. E aí eu parei do lado e falei, olha, acho que você tem que sinalizar o que você vai fazer, porque eu não sei o que fazer atrás de você. Claro, tive a oportunidade de passar. E o instrutor, verdade, você vê, eu não sei, então não há perfeição de um lado, também não há perfeição de outro lado. Mas eu não sei se eu sou completamente contra a possibilidade de quem quiser não fazer autoescola, poder ir lá com o carro da família, ou aprender com a família e fazer a prova. Mas claro, a prova tem que exigir que a pessoa saiba fazer as coisas. Hoje não pode o carro automático, né? Tem que ser o carro mecânico. O que também não faz menor sentido hoje em dia. Né? A gente está caminhando aí para a inteligência artificial e o pessoal ainda exigindo que troque marcha. Queriam fazer dois tipos de habilitação, né? Um para carro automático e um para carro manual.
Não, O cara vai na concessionária, troca o automático, o manual pelo automático, vai fazer outra carteira. Pois é. Ou quem pode mais, pode menos. Quem fez a prova no manual pode Mas, automático. Eduardo, assim, eu não sei te dizer. As tuas observações também são perfeitas, porque assim, a gente precisa aperfeiçoar o processo de formação. Do jeito que ele tá, não tá bom. Só que o problema é que isso envolve muitos interesses de várias áreas. Seja da área dos CFCs, seja da área das empresas que Pode ter um careca fornecem... do INSS. Esse aí já é outro interesse. Esse já tem outro interesse. E eu não estou dizendo que os interesses eles estão errados ou não, entendeu? A verdade é que todo mundo está tentando fazer, o negócio está certo. Mas assim como em qualquer lugar, em qualquer área, tem os bons e os maus profissionais, né? Agora, o que eu sei é que de uma época anterior ao Código de Trânsito, que não se exigia esse processo de formação, que foi um avanço com o CTB lá de 97, é que se comprava muita carteira de habilitação antes. Era muito fácil conseguir uma carteira de habilitação quando ficava restrito ali à polícia, né? A Polícia Civil fazer o processo de habilitação. Tive várias pessoas que quando tiveram que fazer essas renovações estavam com muita dificuldade. Tinha gente analfabeta, gente que não sabia dirigir, literalmente não sabia dirigir. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos aperfeiçoar que a gente vai chegar num Tanto que um lugar dos bom. xingamentos é, comprou a carteira quando o cara... O que não era nenhuma novidade, né? Tranca a rua, roda presa. Vamos aí falando da Algar Incorporações, aí falando do Vila Portal, esse empreendimento único, exclusivo da Algar, né? É um negócio fantástico, sensacional. No coração da Zona Sul, são 18 casas, tá? Espetaculares, com arquitetônico incrível, tá bom? Sensacional. Só coisa boa. É o padrão Algar, né? Novo empreendimento da Algar Incorporações, do Vila Portal, esse condomínio exclusivo, lá na Vila Conceição, ali na subida da Tristeza, vai se descer para Pedra Redonda, sentido Ipanema, né? Então ali é essa maravilha que está sendo erguido o portal Vila Portal, que é esse condomínio da Algar Incorporações. Preços civilizados, casas lindas, maravilhosas, são só 18, com arquitetônico incrível, tá bom? Veja aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Aí, olha que coisa linda, aquele casarão colonial lá, que vai ser tipo a sede, né, do condomínio. Negócio maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, nós temos que falar aqui do nosso grande professor de Direito Constitucional, Sérgio Borja. Professor, poeta, né, advogado, evidentemente. No próximo dia 4, sábado, portanto, o autor e poeta fará uma noite de autógrafos. Ele estará lançando, nesta ocasião, o Urna do Tempo, ok? O Urna do Tempo. E também estará lançando o Guerra das Moedas. São duas publicações imperdíveis, né? Um texto maravilhoso que tem o Sérgio Borja e um conteúdo, né, didático, enfim, maravilhoso. Então, eu aconselho vocês que compareçam nesse evento, exatamente no Solar dos Borjas, ali na Marquês do Pombal, 1589, Marquês do Pombal, 1589, às 20 horas, tá? Das 20 às 23 horas, você adquire um exemplar e tem direito a ir com a esposa, com a namorada, enfim, né? Duas pessoas adquirindo uma das publicações. Vai ter muito espumante, muito vinho, muitos canapés, tudo à vontade nesse evento promovido pelo Sérgio Borja. Lá teremos ainda um sarau, né? Teremos um sarau, coquetel, por exemplo, acontecendo no Solar dos Borjas, acompanhado de um sarau musical e coquetel. Então, e segurança no entorno ali, tudo, segurança, né, policiamento, tudo legal para esse evento promovido pelo Sérgio Borges, esse advogado, professor e poeta. Próximo sábado, dia 4, Solar dos Borjas, na Marquês do Pombal, 1589. O ingresso é a aquisição de um livro. Aí duas pessoas estão lá,
muita gente vai para lá, que eu já sei, eu já conversei, né, meus amigos e tal, estarão presentes nesse evento tão legal aí do Sérgio Borges, que é uma figura ímpar, né? O Urna do Tempo e também a Guerra das Moedas. Então te liga aí, vai lá, que é um momento de muita confraternização e de tomar um maravilhoso vinho, um espumante, ótimos canapés. Ingresso é a aquisição de um livro, né? Porque não tem, se abrir as portas também todo mundo entrar, não tem sentido, né? Tem que ter pelo menos tipo um ingresso que é para não virar uma... Sei lá como é que vamos chamar? Quer dizer, não, né? Mas é para não ficar... Quem quer rir tem que fazer rir. Mas, na verdade, eu acho que a ideia tem que ser o contrário. A pessoa vai comprar um livro e vai ganhar uma noite fantástica. É verdade. Porque isso engrandece muito mais, É não, verdade. não necessariamente É dizendo que a noite não vai ser boa. Exatamente. Mas o livro é para sempre, é conhecimento. Então, verdade. parabéns ao Sérgio. Verdade. A literatura é indispensável, né? Investir em fundos de investimento, aí eu estou falando Sicredi, tá? Investir em fundos de investimentos com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira com a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima. Acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale no WhatsApp aplicativo 51 3358 4770. 51 3358 4770. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Olha aí a mensagem do Sicredi. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. E daqui nós vamos até o de Paulo. Aí é o galeto mais encantador, mais saboroso do planeta, né? Hoje ainda conversei com o Paulo Jeremia, né, que é presidente do Grupo de Paulo. Muitas casas em São Paulo. São Paulo daqui a pouco vai ter mais unidades do de Paulo que no Rio Grande do Sul. Porque o paulista adotou o galeto de Paulo. É saboroso demais, não é aqui, minha gente? No custo-benefício, só coisa boa. As lojas do Di Paolo são extraordinárias, confortáveis, né? O atendimento, né? Toda a elegância das lojas, né? A qualidade da clientela, tudo é coisa boa, né? Isso tudo é Galeto Di Paolo, o grupo de Paulo de Galeto, que é presidido pelo Paulo Jeremia, esse visionário, né? E também está lá o André Jeremia também. São grandes empresários que tocam essa empresa de maneira alvissareira, né? Então, em breve teremos lá o Di Paolo em Brasília e já na Foz do Iguaçu também, entre as lojas que estão chegando, tá bom? Então, te liga com o Di Paolo, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, você encontra exatamente lá, no Di Paolo. Comida saborosa, com essa essência artesanal. É tudo preparado com amor, temperos frescos, todos seguindo as receitas da nona, que estabelece uma volta às origens, né? Com esse toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta al Primo Canto no Di Paolo. Eu sou fã ali do Boulevard Laçador, mas tem muitas lojas de Porto Alegre, na nossa serra, né? Recanto Maestro, Curitiba, temos aqui em Santa Catarina, temos, meu Deus do céu, Paraná, e vamos embora. E se a pessoa for vegetariana, não precisa nem comer, porque os acompanhamentos ali que vêm do... Exatamente. Pode ir de olho fechado. É verdade. E a Olina está aí, né? Essência de vida, até para quem faz um excesso, né? Algum exagero, né? Na alimentação, glutão, como eu, assim, por exemplo. Olina é essência de vida, família Olina, que é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório Vesp, há mais de 100 anos, mais de um século, né? Produzindo Olina, essência de vida, família Olina. Então, tá aí a importância. Eu, na hora da viagem, especialmente quem embarca primeiro, se atira para dentro da minha mala, chama-se frascos de Olina, dependendo do tempo que eu vou ficar fora. A Olina me acompanha em alta profusão, porque eu não posso viajar sem Olina, por exemplo. Mas na casa do campo, da serra, da cidade, né, no corporativo, do escritório, sempre Olina, essência de vida. Tá ok? O laboratório Vesp, ele atende todas as expectativas e determinações da Anvisa. É um laboratório padrão e tem sua sede em Canoas. Hoje, né? Porque ele nasceu em Porto Alegre, tá bom? Então tá, vamos adiante ainda.
Fala, Eduardo Dornelles. Estava pensando sobre a isenção do imposto de renda de até R$5.000, né, que a gente estava falando antes, e a diminuição do imposto de renda para quem tem a renda de até 7.300 e alguma coisa. Isso já deveria ter vindo há muito tempo, né? E a previsão é de perda de 25,7 bilhões de reais por ano por conta dessa isenção. E existe um sistema de compensação nesse projeto, aprovado pela Câmara por unanimidade, apenas o presidente não votou, por impedimento do regimento, mas foi unânime. Então, existe essa perda de 25,7 bilhões estimada. Mas a compensação, que seria a tributação daqueles que recebem mais, o aumento da tributação, uma tributação mínima de 10% de quem recebe valores maiores, em tese zeraria isso, porque traria uma renda, uma arrecadação de 25,2 bilhões. Ficaria alguns milhões, algumas centenas de milhões aí em haver que poderia, não é o caso, ficaria mais ou menos contabilmente 0 a 0. Ocorre que, assim como na questão da carteira de habilitação, aquela discussão, ser travada agora às vésperas de um ano eleitoral, isso também é. Por que só agora? E por que só 5.000? Né? Deveria ser muito mais, porque quando isso veio à tona do valor de R$5.000, R$5.000 representava mais ou menos 5 salários mínimos. E agora quantos são 5 salários mínimos? Né? É 5 vezes R$1.500. Ou seja, já está defasado. É puramente eleitoreiro. Eu só acho que esse tiro pode sair pela culatra para fins eleitorais do governo atual. Por quê? Porque existe vídeo do presidente Lula falando no palanque, no palco de uma convenção do PT, que os partidos de esquerda ou a esquerda brasileira não conseguem dialogar com quem avança um pouquinho na vida, em estudo e condição econômica. Ele disse, em outras palavras, eu não vou lembrar exatamente das palavras, mas disse que quem se aprimora, quem estuda um pouquinho mais e melhora 1 sua condição de vida, sua condição financeira, já não dialoga mais com a esquerda, já se afasta da esquerda e a esquerda não consegue conversar ou acessar essa pessoa. Com esse projeto agora, evidentemente eleitoreiro, já defasado, com quem exatamente o governo está beneficiando? Aquelas pessoas com as quais ele já conversava. Porque defasado está em relação ao salário mínimo, quem aumentou 1 vírgulazinha, como disse o próprio Lula naquele palco lá da convenção do PT, já superou os R$5.000 e já vai ser tributado, não vai ser isento. Então, igual o governo não vai acessar essa pessoa. Essa gastança governamental impediu que a isenção atingisse um patamar maior de pessoas. E aí sim, o governo teria tido sucesso, ou teria sucesso, em atingir as pessoas com as quais já não mais conversava. Opa, me deu um benefício, eu melhorei de vida, mas o governo também fez o dever de casa e me beneficiou. Eu que estou com meus R$8.000 por mês, não vou pagar imposto de renda. Porque era 5.000 lá, inflação, juros, 8.000, chutando. Pô, o governo vai atingir o objetivo, que era aquela dor da esquerda, de não acessar as pessoas que melhoraram um pouquinho de vida, por seus méritos próprios. A tal da meritocracia que a esquerda odeia. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que eles só, pela gastança desenfreada do governo, só conseguiram atingir defasados R$5.000. Então, volto a dizer, acho que politicamente vai ficar na mesma. Não vão conseguir nada. Mas que bom
que pessoas que ganham até 5 mil reais não vão pagar nada de imposto. Já não deveriam pagar, nunca ter pago. Há muito tempo. Roxane. Até porque já pagam outros impostos que Sim. estão bem embutidos em toda a nossa vida, né? Vai comprar o pãozinho, vai comprar a cervejinha, já paga o imposto ali, não precisa ter imposto de renda. Abastece a gasolina. Próprio IOF, né? Bota Exatamente. uma gasolina no carrinho, Agora, tá pagando sempre. O que eu fico Energia pensando... elétrica tá pagando, a água tá pagando. Ainda paga imposto de renda de 5 mil reais. Isso é uma grosseria absoluta. Agora, o governo quer ser nosso sócio a todo custo, né? A verdade é que eu acho que sim, existe uma injustiça tributária no país que é evidente, é clara, e a gente precisa corrigir isso. Agora, eu acho que todo mundo tem que entrar no cortar a carne. Se quem ganha mais vai ter que pagar mais para aqueles outros que ganham menos, que não estão pagando, acho que antes de tudo nós precisávamos de um governo que fosse mais austero nos seus gastos, né? E a gente não está falando só no sentido dos programas assistenciais, porque não é esse o ponto, é no custo da máquina pública mesmo. No momento que o governo começar a cortar na carne, Daí tem que tirar aí o tudo corporativo, bem. daí tem que tirar o cartão corporativo. Exatamente. É muito fácil de falar assim, olha, quem ganha 8 mil reais é 50 rico. É rico. Bom, mas aí não dá para sustentar, né, a viagem, a joia, aquela roupa de grife. Né? Não dá. Então, assim, restaurantes, vamos ter um pouquinho de coerência no discurso, que eu acho que aí sim, aí a gente vai engajar todo mundo nessa pauta que é importante, por quê? Porque há uma injustiça tributária muito grande no país. Quando o pessoal fizer que nem o pessoal da Europa lá, que jogaram os políticos nas latas do lixo, lembra? Aí eu acho que a coisa começa a mudar. Por enquanto ninguém vai mudar nada. 90 anos comemora o Grupo Zafra esse ano, se encaminhando aceleradamente para o seu centenário, né? 90 anos passaram nessa rapidez, nessa velocidade. Agora imagina mais 10. Já nem é mais 10, está faltando praticamente, porque esse ano está comemorando 90. Então já está praticamente faltando 9 para o seu centenário. Lá, onde historicamente Grupo Zafra economizar é comprar bem, né? Zafari Bourbon, Hiper Zafari, Supermercado Zafari, só coisa boa, lojas posicionadas estrategicamente, né? Segurança absoluta, mix de produtos invejável, né? Preços compatíveis, só coisa boa. Economizar é comprar bem, Grupo Zafari, olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, aqui eu falo sempre aqui de sauna, né? Sauna, eu sou um adepto de sauna, né? Porque sauna para mim é saúde absoluta, né? Nós temos aqui uma mensagem muito interessante da Sauna Porto Alegre, lá do Sérgio Michalski, que é o seu titular, seu diretor, dizendo que tem 50% de desconto aqui, ó. Convide seus amigos. Um programa diferente, saudável e divertido. Venha fazer parte dessa confraria. Para garantir, basta entrar no site e clicar no link cupom desconto www.saunapoa.com.br. O Facebook é Sauna Porto Alegre, tá bom? Tudo isso desde 1971, com tradição e respeito. Ali na rua Ramiro Barcelos, 457, bairro Floresta, ali na antiga Copagra, ali de frente, a antiga Copagra, entre a Cristóvão e a Farrapos. Segundas às sextas-feiras, das 13 às 22 horas. A Sauna Porto Alegre, por exemplo, meus amigos, para vocês entendam, é uma casa de sauna reconhecida como o único estabelecimento sério e familiar dessa terapia milenar extremamente benéfica. Ela faz diminuição imediata do estresse, alivia dores reumáticas das costas também, combate doenças do sistema respiratório, bronquite, gripe, resfriado, sinusite, desintoxica e expulsa as impurezas do organismo, hidrata a pele e desobstrui os poros, limpa e desobstrui as vias respiratórias, melhora a circulação sanguínea, proporciona agradável sensação de bem-estar, relaxa a musculatura e facilita o sono. Quer mais? Vai para a Sauna Porto Alegre.
Então, os serviços aí tá. Sauna Porto Alegre. Ramiro Barcelos, então, 457. Outra coisa, tem um restaurante lá, minha gente, para arrebentar. É bom, é delicioso. Olha lá, o serviço de cozinha lá da Sauna Porto Alegre é invejável. Lá você vai encontrar políticos, empresários, profissionais liberais, pessoas da sociedade, né? Ela tem 2 dias por mês que ela tem independência absoluta para mulheres, né? Para mulheres. Então, por exemplo, tem um dia da semana, durante o mês, 2 dias da semana, que mulheres que gostam também de fazer uma sauna, uma transpiração, podem fazer lá também nesse ambiente completamente distinto, porque a Sauna Porto Alegre é muito grande. Ela tem 2 andares, né? Térreo mais uma superior com dependência completamente, mas dia das mulheres é as mulheres, não tem homem, né? E além de ser ambientes distintos, tá bom? Distintos, não tem nada a ver com onde os homens fazem sauna. Essa parte é as mulheres só que fazem sauna, tá bom? Isso tudo é Sauna Porto Alegre. Então tá, vamos adiante. Temos aí, eu acho que uns 5 minutos para o fechamento. Fala, Roxane, 11. A novidade em Porto Alegre, foi autorizada pelo CONTRAN a instalação, então, da faixa exclusiva para motocicletas. É uma faixa experimental, Agora é uma faixa azul também, a né? pergunta. Aí eles vão ser obrigados a andar nessa faixa, né? Ou vão andar nas duas? Ai, não, Silvio. aí não tem graça, né? Não Andar tem na outra- tempo para ter polêmica nessa hora, né? Vamos deixar o próximo programa, então. Não, por favor, né, mano? Aí não tem sentido. Quer dizer, É. tira mais o espaço do automóvel, dá pro motoqueiro, que é endiabrado, mal educado, com raríssimas exceções. Essa hora agora que estamos chegando é a pior hora para transitar em Porto Alegre, porque eles andam enlouquecidos fazendo teleentrega. E eles mandam todo mundo para o inferno. O inferno é barato. Está compreendendo? Bate nas portas da gente, chutam, quebram espelhos, fazem chover e vão puteando todo mundo, porque está todo mundo errado, só eles que andam certo. Eles passam por aqui, por ali, por trás, pipi, pipi, pipi. A gente não sabe nem de onde surgem esses. E o Deus dos motoqueiros é diferente do nosso Deus, porque os motoqueiros, se fosse morrer pelo que eles aprontam no trânsito, eu acho que não tinha mais nenhum. É demais. São desaforados, péssimos motoristas das suas motocicletas, e nesse caso da via exclusiva, eu acho que é interessante, para tirá-los do meio dos automóveis, que foi o que o Fernando Henrique Cardoso não fez. Podia fazer e não fez. Então, se eles vão ter uma faixa para eles vão ter que andar nessa faixa, e não na faixa deles e na nossa. Ué? Segue, Silvia, Roxane. eu vou te dizer que eu sou cética com essa faixa exclusiva, isso já foi instalado em São Paulo. Eu acho que não funciona. Os números mostraram que não foi positivo, ficou lá por um bom tempo. Porto Alegre está reproduzindo, não é só Porto Alegre que solicitou essa autorização. Então, enfim, eu acho que é a típica coisa que ninguém aprende na autoescola, né? Como é que daquele local ali precisa trafegar. Vamos designar um contencioso de agência de trânsito para ficar tentando educar a pessoa para respeitar uma sinalização que não está no código. Sinceramente, eu acho que é uma alternativa que não faz muito sentido. Quer mudar? Muda a lei. Muda a lei e implanta. Mas da forma como está, não sei se vai funcionar. Eu também acho. Fala, Dona Nesca, vamos fechar. Seguindo na linha do trânsito, eu tenho um pedido, que eu gostei do que a Roxane falou, eu sempre gosto do que ela fala, mas agora eu gostei especialmente. Tem que fazer algo que está no código, né? E está no código o artigo 44A, poder virar à direita em sinal vermelho, né? Mas agora botaram aquela bendita placa, tem que ter a placa e não tem placa em lugar nenhum. Exatamente. Né? Isso está no código, isso faria fluir o trânsito, né? Peço que a Abatran faça essa reivindicação, porque isso sim vai ajudar o trânsito e não criar a faixa do motociclista que, endiabrado, vai andar ali e vai andar em tudo que é lugar, até na contramão. Excelente observação, anotado. Tá. Muito obrigado. A próxima viagem a Brasília já vai levar. Tá, é o seguinte, em seguidinha, nosso programa, diariamente, das 20 às 21 horas, ok? No final do programa, 21 horas, quando termina o programa de atividade, chega o Alexandre Garcia com seu comentário exuberante, maravilhoso. Ele é muito inteligente, esse gaúcho, né? Alexandre Garcia. Então, logo em seguida, o nosso programa, 21 horas, chegando o Alexandre Garcia com seu comentário. Então, sempre sintonizando a grade da nossa emissora, RS Play TV, uma emissora top, padrão de emissora de televisão, independente, equipamentos de última geração, dependências extraordinárias, tá? Uma gestão incrível, aqui com uma grade muito bem
trabalhada, né? Que atende todas as expectativas do telespectador. E então nós estamos aí durante a semana, das 20 às 21 horas, e logo após o nosso programa, diariamente, o comentário do Alexandre Garcia, que é imperdível também na minha modesta avaliação, tá bom? Então tá, eu acho que temos aí 1 minuto ou 2, vamos ver aí com a nossa técnica dentro da... 1 minuto para fechamento. Então tá, toma aí o... Agradecer a oportunidade, Silvio, de dividir a bancada com a Roxane, que fazia tempo. Pois é, e a tua presença também, muito que obrigado. É fantástico. Fico lisonjeado com o seu comentário, com a sua avaliação, com a sua indicação. Para mim, para a Roxane, eu agradeço. A Roxane vai te agradecer, mas eu também agradeço por ela, porque o senhor é uma figura muito diplomática, às vezes traz uns mimos para a gente, muito inteligentes, muito interessantes. Eu tenho uma xícara linda, maravilhosa, né, da empresa dele, é um grande advogado. José Silva, aquela balaca toda, negócio bonito, o cara fica vaidoso, né? Sabe como é que é, né? Agora então, levou o valor do camarote. É campeão, me deixou mal na foto agora aqui, né? Não trouxe nada, puxa vida. Faço minhas suas palavras e é sempre bom te ver. Fazia tempo que a gente não dividia a bancada aqui, então é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho de trânsito. Recíproco é verdadeiro, o programa se encaminhando agora em janeiro, né? Virado do ano, para os seus 33 anos, sempre ao vivo, sempre ininterruptos, tá bom? Minha gente, até amanhã, uma boa noite. E aí chegando o Alexandre Garcia. Tchau.